Oi, família, bom dia, um dia ótimo para todo mundo, tá? Vamos orar? Meu Pai, meu Senhor, meu Salvador, Deus Todo-Poderoso, obrigado por estarmos na Tua presença. Pai, eu quero agradecer, Pai, porque até aqui o Senhor tem me cuidado, tem me ajudado, tem me amparado. Obrigado, Pai. Eu quero também pedir perdão, misericórdia, Pai, por todos os meus erros, os meus pecados. E quero também agora colocar o meu filho, Thales Júnior, meu filho Tiago Felipe, no teu altar, Pai. Cuida deles, cuida da família deles, dos filhos deles. Quero colocar no teu altar também o meu casamento, Pai, para que o Senhor proteja o meu casamento, não deixe o inimigo destruir o meu casamento. Não deixa que as armadilhas possam nos pegar, Pai. Não deixa que nós sejamos atacados através dos meus filhos, Pai. Protege meus filhos. Coloca um exército de anjos protegendo, Pai. Assim também eu peço por todos os meus familiares, parentes, primos, sobrinhos, tios, irmãos, e também por todos os internautas que assistirem esse vídeo, e também aqueles que não assistirem, Pai. Cuide dos nossos doentes, não são poucos. Tira a nossa arrogância, tira o nosso orgulho, tira a nossa aquela coisa, aquele ego, aquela coisa que faz com que a gente ache que a gente é alguma coisa, porque nós não somos nada, Pai. Ah, Senhor, nos ensina, nos dá entendimento da Tua palavra, Pai. A Tua palavra não volta vazia, Pai. Ajuda-nos a entender o que está escrito. Abra o nosso entendimento, como Teu Filho Jesus abriu o entendimento dos apóstolos que estavam com o entendimento encoberto, Pai. Nos ajude nessa caminhada, porque tudo que nós queremos é fazer a Tua vontade, andar nos Teus caminhos, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Família, ontem nós lemos uma passagem, que eu disse que eu comentaria sobre ela, que causa um equívoco muito grande. Está no capítulo 16 de Lucas, no verso 29. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Isso causa um erro de interpretação, porque a salvação é individual. Ela é individual. Você não pode salvar a vida do teu filho. Você não pode salvar a vida da tua filha. Você não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Mas olha o que o carcereiro fez. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Todos os da casa dele ouviram a palavra de Deus. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Cumpriram a ordenança: e ide pregai o evangelho a todas as criaturas. Aquele que for batizado em nome de Jesus, será salvo. O batismo não salva. Muitas pessoas fazem confusão, achando que se elas se batizarem, elas já estão salvas. Não é isso que salva. O batismo não salva. O que salva é a profissão de fé, é a confissão pública de que Jesus é o Senhor único na vida da pessoa. E aí, a gente vê que João descreveu com perfeição, no capítulo 15, sobre a videira verdadeira, o agricultor e os ramos. Ele é a videira verdadeira. Nós somos os ramos que precisamos estar conectados nele. Muitas ramos, quando estão conectados, se enchem de soberba. Já viu o ramo de uma videira? Quando você cuida bem dele, ele se expande e ele se enche tanto que ele dá muita folhagem. E a luz do sol não penetra nos frutos. Então o pai poda, ele poda os excessos. Para quê? Para que dê mais fruto suculento. Então, esse cortar quer dizer o quê? Você vai deixar os excessos, aquilo que não presta, aquilo que atrapalha o seu crescimento, tem que ser cortado.
aquele que bebia não bebe mais, aquele que adulterava não adultera mais, o que roubava não rouba mais. Entendeu o corte? O que praticava imoralidade sexual não pratica mais. Você vai cortando os excessos para que você possa cada vez mais resplandecer a glória de Cristo. Este é o processo da santificação. Você está conectado em Cristo, você está justificado. Todos os seus pecados são justificados. É escrito, o escrito de culpa é rasgado. A sua culpa, ela é liquidada. Aí você entra num processo de santificação, onde você vai sendo podado. Aí palavrões você vai cortando, conversas insensatas você vai cortando, bebedeira você corta, vícios você corta. E aí você entra num processo de santificação. Você vai resplandecendo Deus na tua vida. E aqui o que o carcereiro está fazendo, ele está cumprindo todos os passos, né? Pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. É isso, na nossa família, em todos os nossos familiares, e vai passando de geração em geração, sem desviar do alvo, que é Jesus Cristo, né? Aí depois, o que acontece? Lucas escreve, porque agora a gente vê claramente que Lucas está junto com Paulo, Silas e Timóteo, porque não dá para acompanhar todos os apóstolos. Então Lucas está escrevendo muito mais sobre Paulo, Silas, Timóteo, as cartas, porque Lucas está muito mais presente com eles. Então, no capítulo 17, em Tessalônica, tendo passado por Anfípolis, nós vimos os mapas das viagens, né? E a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, o Velho Testamento, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ele dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos temente a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. O evangelho estava expandindo. Mas os judeus ficaram com inveja. Isso acontece até hoje, direto. Reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Vocês já viram que houve um momento aqui que muitos espíritas, macumbeiros, teve um boom católicos, né? Começaram a largar a Igreja Católica, a macumba, e começaram a ir para o Evangelho. Houve uma resistência muito forte em relação a isso. Até aconteceu muito na época que o Edir Macedo começou a aparecer. Houve uma expansão muito grande do Evangelho, a Assembleia de Deus, a Universal, né? E isso causou um alvoroço, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, eu vi isso, causou um alvoroço muito grande, muito grande. A mesma coisa aconteceu naquela época lá. Paulo pregava na sinagoga, provava que Jesus era o Cristo, era o Messias, né? E aquelas pessoas aceitaram, alguns aceitaram e outros não. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason e em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-lo para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo,
agora chegaram aqui, e Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam a Jason e dos outros a fiança, dinheiro, estipulado, e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras. É isso que a gente precisa fazer: receber a mensagem e examinar as Escrituras. As pessoas não querem ler a Bíblia. Elas dizem que não entendem, que é muito difícil, elas não oram para ter entendimento, e elas vão sendo levadas e induzidas por qualquer vento de doutrina. Aí começa a dizer que a Bíblia é uma mentira, que houveram várias traduções, e eles perdem o alvo. Entendeu? E as pessoas não estão muito ligando também, não estão muito preocupadas, não. Deixa a vida me levar, a vida leva. Vai vivendo, entendeu? Não estão muito se importando em ouvir, em conversar pessoalmente com Deus, em estar conectado na videira. E o diabo também se esforça para desconectar, né? Examinando as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. O evangelho está expandindo. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Não esqueça que já tinha havido o concílio lá em Jerusalém, com os apóstolos, os discípulos diretos de Jesus. E eles tinham uma carta de Tiago, que era muito bem conceituado na igreja, era uma coluna da igreja. E mesmo assim, haviam judeus. Você não vê que surgiram também várias denominações, né? Assembleia, Quadrangular, Batista, Universal, não é? Foram dentro da igreja havendo dissensões e foram criando vários e vários tipos diferentes eu digo até o seguinte: muitos judeus criaram igrejas e passaram a fazer aquilo da sua cabeça. Muitos macumbeiros aceitaram Jesus, tinham todo um sincretismo religioso introduzido dentro das igrejas que estão sendo abertas. Até hoje isso acontece, não é verdade? E tem muitos interesseiros, como o Simão o Mago, que queria aquele conhecimento para fazer fortuna. A mesma coisa que acontecia naquela época acontece nos dias de hoje muito claramente. E olha só, e isso acontece também dentro dos centros espíritas e do centro de macumba. Muito mãe de santo abre um outro terreiro de macumba, né? Aquele filho de santo vai ser mãe de santo, porque ele vai fazendo novos negócios lá, né? E vai abrindo terreiro. E centro espírita também. Vai abrindo. Exatamente como acontecia naquela época. Por isso, família, que eu falo: leia a Bíblia, estude a Bíblia, converse com Deus através da Bíblia, deixa Deus ensinar. E segue a palavra, porque a palavra de Deus não volta vazia. Mas os judeus aqui, né? Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos temente a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela?
Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ou seja, não precisa ficar dando comida, né? Eles lá tinham esse hábito de dar comida para os santos, ter um altar, né? Paulo está explicando isso com clareza. Porque ele mesmo dá porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todos os lugares, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Isso é muito profundo. Jesus vai voltar e vai julgar a todos, porque ele foi ressuscitado e está vivo. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com ele. Olha como Lucas coloca detalhes, né? Ele estava lá, ele viu tudo. Ele está dando está fazendo um relatório, está dando um testemunho agora, muito claro, não é? Ele descreve tudo com muita perfeição. Família, vamos orar. Orar é estar conectado com o Senhor. Pai, nos ensina, Pai, abre o nosso entendimento, a nossa visão, que nós possamos ser somente um corpo, uma só alma, um só espírito, e que nós possamos seguir somente a Teu Filho Jesus e a nenhum outro, Pai. E que nós possamos ser encontrados assim quando Ele voltar, pregando a Tua palavra, entregando a correspondência, obedientes a Ele.
Toma conta da minha família, Pai. Toma conta dos meus pastores, pastor Wander, Paulo. Pai, toma conta do pastor Franco, do pastor Tiago, pastor Gustavo Legal, Pai. Toma conta do pastor Marco, todos os pastores, o Joel, o Washington, coloca no teu altar, todos os irmãos da minha igreja, Pai. Que aquela obra que lá está sendo, ela possa atingir e alcançar muitas famílias. Toma conta dos internautas que terão conhecimento desse vídeo, Pai. E que nós possamos todos olhar só para Jesus, andarmos no caminho dele, em santificação. É assim que eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Família, um beijo. Fiquem com Deus. Um beijo.